Todo mundo encontrou? 1 Samuel 17? Vamos ler a partir do verso 1. Diz assim: os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina, os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A arte de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão. A sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu? E vocês os servos de Saul? Escolha um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o puser fora de combate, vocês serão os nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvir essas palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém, de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul: Eliabe, o mais velho; Abinadab, o segundo; e Samar, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: pegue uma roupa de grãos tostados e 10 pães e leve-o depressa a seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos ao acampamento da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que eles estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho. O outro pastor pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe tinha ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com o grito de batalha, o exército estava saindo para as posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha frente a frente. Davi deixou o que tinha trazido como responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grande riqueza a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família do seu pai. Davi então perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que vai receber o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiu a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado. Com ele perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso, que seu coração é mau, você veio para ver a batalha. Me disse Davi: o que eu fiz agora? Será que eu não posso nem mesmo conversar? Vamos parar para aí. A situação, o texto descreve muito bem para a gente. Entra na história de Israel e os filisteus, começa uma batalha, na história no sentido de Saul enquanto rei, vai começar uma batalha entre eles. Aqui ele dá toda a localização, eu não vou ficar falando sobre ela, toda a localização. O que importa dela é: de um lado, numa pequena colina, estavam os filisteus, do outro lado, o exército de Israel, e havia um vale, ou seja, uma depressão entre eles, uma planície. E eles estavam preparados para a guerra. É natural a posição dos exércitos, porque um exército sempre tenta ocupar uma posição um pouco mais alta para ficar mais fácil na batalha.
mas a batalha em si aconteceria provavelmente no vale, porque ninguém seria bobo para descer e subir a colina, porque ficaria em desvantagem. Nesse meio de caminho acontece algo que era natural na época. Se você ler algumas questões históricas, como a Ilíada de Homero, por exemplo, vai ver batalhas que aconteciam entre os chamados dois heróis, dois representantes de exércitos. E por que isso acontecia? Para muitas vezes evitar um derramamento de sangue muito grande. Então, em vez de batalhar todo mundo e morrer aquela galera, algumas vezes, em algumas batalhas, eram escolhidos dois heróis, dois representantes do exército para lutarem, e quem vencesse era como se o exército todo tivesse vencido aquela batalha. É claro que isso acontecia muito quando os exércitos eram praticamente equivalentes, porque um rei que tivesse um exército capaz de destruir o outro com facilidade, ele não ia dar o mole de colocar alguém para lutar e correr o risco de perder a batalha. Mas há registros históricos disso acontecer. Nós vimos no ensino passado como que os israelitas viam as pessoas, então não é difícil a gente entender por que eles estavam com medo. Mas o principal essa é a situação que nós estamos vivendo agora. A cada passo nós estamos vivendo a situação de Davi. Diante dessa situação, nós vemos na história de Davi mais alguns princípios para a gente aprender, que são importantes para aplicar em qualquer área da nossa vida, que queiramos realmente atingir o sucesso, ou seja, que queiramos chegar onde precisa chegar, onde é o propósito de Deus para nós. Quero relembrar vocês que quando eu faço de chegar ao sucesso, eu não estou falando de ganhar muito dinheiro, de ser reconhecido por todo mundo, porque o sucesso é algo relativo. Você tem os planos que Deus tem para você. Qual é o propósito de Deus para você? Joyce hoje na EBD estava falando para a gente, a missão é uma coisa bem pessoal. Tem a missão de grupo, mas tem a missão que é pessoal. É o que Deus quer para você. Então, quando eu digo sucesso aqui, é sucesso de atingir o propósito que Deus tem na sua vida. Não necessariamente o propósito que Deus tem para a sua vida é se tornar presidente do Brasil. Às vezes o propósito que Ele tem é que você seja uma mãe de excelência, ou um pai de excelência. É você que tem que saber, e a gente falou isso lá na primeira mensagem, que é você que precisa encontrar qual é o propósito de Deus para a sua vida. Dentro disso, então, a gente consegue entender algumas coisas. O primeiro aprendizado que a gente tem no texto é o princípio que tem um ditado antigo que diz: dize-me com quem andas, e como eu costumo, um amigo meu, a gente brinca, eu vou dizer se eu vou contigo. No verso 13, o texto diz para a gente, os três filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul, Eliabe, Abinadab e Samá. Ora, os três estavam lá, mas vocês lembram quem eram esses três? Eram os três irmãos mais velhos de Davi que foram o quê? Rejeitados por Deus. Saul também, aliás, era um rei rejeitado por Deus. Então Saul se cercou de soldados medrosos, de soldados que não tinham condição de batalha. O exemplo bíblico dado dos três irmãos de Davi mostrava que os soldados de Saul, apesar de grandes, fortes, bonitos, eram rejeitados de Deus. Seu coração não era um coração real de um guerreiro, não era alguém que valia a pena estar naquele exército. Saul se cercou de homens que não tinham condição de lutar naquela batalha. Um único homem, e não importa se ele era grande ou pequeno, se era forte ou guerreiro, um único homem desafiou um exército e todo o exército ficou com medo. Ninguém, a começar do próprio rei, tinha coragem de enfrentar a Golias. Então, a primeira coisa que a gente consegue entender aqui é com quem que você está andando. Quem que você está chamando para o seu exército? Porque para cumprir as coisas na vida, nós não fazemos sozinho. Geralmente ninguém vence sozinho. Nós vencemos com um monte de gente, mesmo no esporte. Quando é um esporte individual, não é individual. A pessoa que está lá no esporte individual, tem um monte de gente que treinou, tem os patrocinadores, tem o pessoal que incentiva. No fim, não venceu sozinho. Nós precisamos de ajuda. Então a pergunta é, quem que você está chamando para o seu exército? Quem que você está chamando para lutar com você? Isso é aplicável em qualquer área da vida. Com quem você escolheu casar?
Quem que você chamou para colocar uma aliança e construir uma vida com você? Quem que você chama para trabalhar com você? Quem que você chama para estudar com você no grupo de estudo da escola? Com quem que você caminha, mesmo dentro da igreja? Com aqueles que têm vida dupla, que estão fingindo que estão na igreja? Ou caminha com aqueles que são sinceros? Quando você tem um problema, quem é a pessoa que você pede para te dar conselhos? Quem são as pessoas com quem você está dividindo sua vida? Essa escolha faz toda a diferença. E para essa escolha vem uma outra pergunta. Qual é a avaliação que você usa para escolher as pessoas que vão caminhar com você? Que tipo de coisa você observa? Nós estudamos desde a primeira mensagem que os israelitas, nitidamente, o próprio profeta Samuel assim era, mas na verdade todos nós, temos o péssimo hábito de avaliar as pessoas pela aparência, pelo carisma, pela maneira como fala, que nos encanta. Nós olhamos a aparência. Para o exército, o que Saul pediu para os seus generais observarem? A idade, se a pessoa era grande, se era capaz de realmente vencer alguma coisa, se parecia um guerreiro. Quando Saul foi escolher o rei, ele queria escolher os irmãos de Davi, por quê? Porque eram caras grandes, fortes, e ele imaginou que seriam bons reis. Nós temos o hábito de avaliar a coisa errada. E por uma avaliação errada, nós chamamos para o nosso exército, nós chamamos para perto de nós pessoas erradas. Covardes. Pessoas de pensamento dobre. Pessoas de pensamento mau. Pessoas que não contribuem para o nosso crescimento. Veja bem, é diferente quando a gente fala da questão de evangelização. Evangelizar, evangeliza todo mundo. Inclusive aquele que está lá, que é mendigo na rua. É diferente, porque no evangelismo sou eu que estou indo para influenciar. Mas quando eu construo um grupo de trabalho, quem eu estou chamando? Lá na frente a gente vai retornar nesse princípio, quando Davi monta o grupo dele de trabalho, os homens que passaram a lutar com ele. Você vai ver que ele não escolheu os caras que pareciam bambambam, mas isso são cenas dos próximos capítulos. Aqui estamos em Saul, e Saul escolheu pessimamente para o seu exército. Então a primeira coisa que a gente aprende hoje, saiba escolher quem caminha com você, quem vai batalhar do seu lado, quem fará parte da sua equipe, do seu exército. Escolha com cuidado. Isso pode fazer a diferença entre você vencer ou você cair. A segunda coisa que nós aprendemos no texto é um princípio que ninguém gosta muito, o princípio do esforço. Tudo na vida exige esforço, trabalho. Não tem nada, é só no dicionário que sucesso vem antes de trabalho. Porque na vida é necessário trabalhar, na vida é necessário você se esforçar, é necessário você realmente se preparar, para que você possa atingir o seu melhor, para que você possa chegar a algum lugar. Isso desde o Gênesis. Quando Deus montou o Gênesis e criou o homem e a mulher, em Gênesis 1:26 ele diz assim: então disse Deus, façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem ao chão. Ora, para o homem dominar tudo isso, ele precisava se esforçar. Isso não vinha à mão dele. Tinha que se esforçar. Hoje, na terra em que estamos, para dominar a ciência, para ser o melhor administrador, para ser o melhor contador, para ser o melhor na roça, para ser o melhor para cuidar dos animais, tudo que você quiser ser o melhor, você precisa se esforçar. Você precisa estudar, você precisa se dedicar. Não adianta você só dizer, vai cair do céu. E talvez você diga, não, vou jogar na loteria e vou ganhar dinheiro. Então, pasme. Uma quantidade enorme de pessoas que ganham dinheiro na loteria, por exemplo, depois de alguns anos estão pior do que quando ganharam dinheiro. Sabe por quê? Porque não aprenderam como administrar o dinheiro. Sem esforço, sem trabalho, sem luta, você não chega a lugar nenhum. E se chegar, vai cair rápido. Porque não se preparou para aquilo ali. Não está apto
conseguir aquilo que conseguiu. Por isso que eu expliquei para vocês na semana passada. Geralmente, e a gente tem vários estudos de casa e administração, geralmente, empresa familiar falha na segunda ou na terceira geração. Por quê? Porque quem construiu a empresa trabalhou muito, se esforçou muito. Quando entrega para o filho, se ele não souber ensinar o filho vai destruir o patrimônio. Porque ele não vai valorizar, ele não está preparado para aquilo ali, ele pegou pronto. Ele não foi ensinado, ele não aprendeu a lei do esforço. Quando Deus prometeu a Josué, entra na terra que eu vou dar a terra, ele diz, não fui eu que te ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, não desanime, porque o Senhor seu Deus estará contigo por onde quer que andar. O que Deus está dizendo para Josué? Eu mandei você ir, eu vou estar com você, eu vou abençoar você, mas Josué tinha que ir. Ele tinha que ir para a batalha. Ele tinha que se esforçar na batalha. Ele tinha que fazer o melhor na batalha. Não dava para ele ficar parado olhando para tudo, que Deus ia dar tudo na mão dele. Então a Bíblia deixa claro para a gente a lei do esforço. Quando o Senhor chamou Gideão, Deus disse para Gideão, vai nessa tua força, porque eu estou mandando ir. Deus está dizendo o que para ele? Eu vou te abençoar, mas você precisa se esforçar, você precisa trabalhar. Então há uma lei clara de Deus, de que Ele sim nos abençoa, de que Ele está conosco, que Ele pode nos dar na mão se for necessário, mas Ele não faz isso com preguiçoso. Ao contrário, a Bíblia fala claramente que preguiçoso vai se dar mal. Deus não dá de graça para o preguiçoso. Deus não entrega as coisas na mão de preguiçoso, porque não valoriza e não sabe o que está fazendo. Em Davi nós podemos observar isso claramente. Primeiro texto aí, o verso 14 e o verso 15. O texto diz para vocês, Davi era o caçula, e os 3 irmãos mais velhos seguiram Saul. Mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas do seu pai. O que o texto está dizendo? Que Davi tinha uma jornada dupla de trabalho. Ele trabalhava como escudeiro do rei, então ele ia lá para fazer tudo o que ele tinha que fazer. Lembra de semana passada, quando a gente estudou, que ele era escudeiro do rei, ele também tocava harpa para poder livrar o rei do espírito mal. Depois ele voltava para Belém para ver como é que estavam as ovelhas, cuidava das ovelhas. Depois ele voltava para poder estar junto ao rei, para ajudar o rei, para cumprir suas atribuições. Depois ele voltava para casa para poder cuidar das ovelhas e fazer as coisas das ovelhas de seu pai. Ele tinha uma jornada dupla, e o texto mostra para a gente, semana passada a gente viu isso, que Davi era elogiado em tudo que fazia, ou seja, ele cumpria a jornada dupla com excelência, ele se esforçava com excelência, e por cumprir essa jornada dupla, Deus estava preparando Davi para a carga de trabalho que ele teria como rei de Israel futuro. Davi aprendeu a se preparar para o trabalho que ele teria lá na frente, para aquilo que Deus tinha para ele lá na frente. E ele aprendeu quando trabalhava nos 2 lugares, se esforçando. Outra parte do texto que nos fala sobre isso, versos 17 a 19, e diz aí, nessa ocasião Jessé disse a seu filho Davi, pegue uma roupa de grãos tostados e 10 pães, leve-o rapidamente para os seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Davi trabalhava para o rei, Davi cuidava das ovelhas do pai, e aí o pai também manda Davi servir a seus irmãos mais velhos, levando comida. Não só os irmãos mais velhos, mas o exército. Outra coisa de história, era natural que a população desse comida para o exército, para ajudar o exército que estava defendendo o país. Então Davi já estava contribuindo, e aí, por isso, o autor do texto quis dizer o quanto Jessé mandou de comida. Ele está mostrando que ele estava dando a parte que a família dele tinha que dar. E diz que ele acrescentou um valor para que Davi conseguisse algumas informações sobre o filho, porque ele queria saber se os filhos estavam bem, o que tinha acontecido com eles. Esse tipo de informação geralmente acontecia o seguinte: quando eles entregavam para o exército a comida, era dada uma plaquinha de argila para a pessoa. Então Davi tinha que voltar com aquela plaquinha, provando para o pai que ele tinha entregue tudo. E aqueles queijos era para ele conseguir do comandante informações específicas sobre seus irmãos.
Por isso Davi conseguiu ir à frente de batalha para os seus irmãos. Sabe que o texto a gente leu que Davi foi lá na frente de batalha. Então, o comandante, ao receber aquilo, permitiu que ele fosse ver que os irmãos estavam bem, para que ele pudesse falar com o pai dele. Os irmãos de Davi eram aqueles que, junto com seus pais, quando o profeta foi lá para poder ter o banquete com eles, que era para ungir um deles, eles não chamaram Davi para o banquete. Lembram disso? Mas Davi estava ali para servi-los, mesmo que não o tratassem da melhor forma. Davi estava aprendendo a ser humilde servo. Sabe o que Deus estava tratando com Davi aqui? Quando você for rei, você vai cuidar de quem gosta e de quem não gosta de você. A missão que Deus tem para você, seja na empresa onde você trabalha, seja na sua casa, seja na roça, seja onde for, você lidará com pessoas que gostam de você e lidará com pessoas que não gostam de você. E você tem que aprender a se dar bem com todo mundo e a servir a todos. Jesus lavou o pé dos seus 12 discípulos. Lavou de Pedro, de João, estavam lá com ele. Mas também lavou de Judas, que ele sabia que iria traí-lo. Eu sou o pastor da igreja. Nem todo mundo gosta de mim. Mas eu sou pastor de todos que são membros da igreja. Não dá para ter preferências. Como que Deus pode te colocar num lugar um pouco mais alto? Como que Deus pode te dar mais responsabilidades se você for uma pessoa que faça dissensão entre os outros? Que se você não aprender a servir a todos. Nós temos o péssimo hábito de achar que ter um cargo mais alto significa mandar. Mas quem tem um cargo mais alto precisa servir a todos. Quem administra serve a todos. Quem comanda serve a todos. Um líder que não sabe ser liderado e servir é um péssimo líder. Porque só sabe mandar. Não sabe realmente acompanhar o seu exército. Davi aprendeu pelo esforço de servir até mesmo quem não gosta dele. E isso trabalhou também a essência do coração de Davi. Em ser um servo. Em saber o lugar dele. Essa é a questão que tem que acontecer. E Davi está aqui diante da guerra, mas não está ali para lutar. O interessante é que semana passada a gente viu que um servo do rei disse que Davi era um homem de guerra. Mas Davi não foi para a guerra para lutar. Ele era o menor. Pela aparência ele não deveria estar lá para lutar. Sabe o que isso indica para a gente? Que muitas vezes as pessoas vão enxergar em você, mas principalmente Deus vê em você a sua essência. Não necessariamente os seus atos. Davi ainda não tinha lutado em batalha. Mas uma pessoa já tinha visto que ele era um homem de guerra. Aquilo que Deus trabalha em você é visto, mesmo antes de você colocar em prática. Suas aptidões são vistas, mesmo antes de você ser colocado em prática. É como um treinador de futebol, um técnico, que olha para um jogador, que às vezes jogava, como a gente vê em alguns casos, o jogador joga na defesa, mas o técnico de repente olha para ele e fala assim, cara, você tem toda a característica de um atacante, e muda ele de posição, e de repente o cara estoura, se torna um grande atacante, mas ele jogava na defesa, mas alguém viu nele um potencial de algo que ele não fazia. Seu potencial está aí. E é no servir, é no esforço de se preparar, que seu potencial se desenvolve para um dia ele poder ser usado. E ele é visto. Aquilo que ninguém talvez esteja vendo, Deus traz à tona no tempo certo e na hora certa. A outra coisa que a gente aprende sobre o esforço é o esforço da responsabilidade, mesmo quando ninguém está vendo. Versículo 20. Observe um detalhe aí do versículo 20. Diz assim, levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carne e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Ora, Jessé mandou Davi ir lá para o combate. Davi estava pastoreando as ovelhas.
Se ele mandou Davi ir para a posição de combate, quem que tinha que pastorear a ovelha? Jessé. Se ele mandou ele fazer outro serviço, era para Davi só pegar as coisas e ir embora. Mas o que o texto nos mostra? Que Davi não entendia assim. Davi entendia que ele ganhou mais uma coisa para fazer, porque o pai pediu, mas que isso não tirou dele a responsabilidade para com suas ovelhas. Então o que Davi fez? Antes de ir executar o que o pai mandou, ele garantiu que as ovelhas estariam sendo cuidadas por um outro pastor. Você quer chegar a um grau de excelência? Você quer realmente cumprir os propósitos de Deus para a sua vida? Você quer conseguir às vezes um cargo maior, ou chegar a funções melhores, quer ser uma melhor mãe, o melhor pai, o melhor aluno, melhor em tudo? Você precisa cumprir responsabilidades quando ninguém está olhando, porque quem está olhando é Deus. Esse detalhe do texto aqui é algo que ninguém estava olhando. Davi poderia simplesmente pegar e ir embora, e falar assim, meu pai se vira com as ovelhas, ele mandou eu lá ver meus irmãos, mas não, ele fez questão de cumprir a função dele corretamente, sem precisar de elogio de ninguém, sem precisar ser visto por ninguém. Ele cumpria de forma responsável, e isso preparou Davi para que quando fosse um rei responsável. Aquilo que você faz quando ninguém está olhando, a responsabilidade que você cumpre, porque você aprendeu a ter responsabilidade, te ajudará quando você tiver um cargo maior, quando você estiver executando a função principal que Deus tem para você. Responsabilidade. Servir com responsabilidade é importante para o nosso crescimento. Bom, o terceiro princípio que nós aprendemos nesse texto é o princípio de aproveitar a oportunidade. Diz o texto no verso 26. Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos dos deuses vivos? Como eu disse para vocês, Davi não foi para a guerra para lutar. Ele não foi convidado para o exército. Ele era menor, ele era só um escudeiro, ninguém via nele potencial para o exército. Ele foi lá porque o pai pediu para ele cuidar dos irmãos. E ele estava lá para ver a situação dos irmãos quando ele ouviu Golias desafiando o exército e ouviu os soldados conversando que o rei tinha oferecido um prêmio para quem enfrentasse e vencesse Golias. E Davi, diante daquilo, ele viu o quê? Uma oportunidade. Uma oportunidade que ninguém deu para ele. Ele enxergou a oportunidade e se preparou para aproveitá-la. Não foi dado de mão beijada. Não foi dado com facilidade. Ele estava sendo preparado por Deus. Então, quando a oportunidade apareceu, ele soube reconhecê-la. Muita gente perde oportunidades na vida por duas coisas: ou porque não consegue enxergar a oportunidade, ou porque tem medo dela. Alguns anos atrás, aí estava um tempão sem emprego. E a gente estava orando para Deus dar um emprego para ela. E aí ela foi numa empresa que era um escritório de advocacia. E eu me lembro quando ela voltou de lá, eu falei assim, como é que foi? Ela, não sei se eu estou preparado para aquela empresa. Eu falei, por quê? Você tem que ver o tapete deles assim. E eu falo que é só mulher para reparar no tapete do escritório. Que o tapete era assim, assim, aquilo é super caro, que o escritório é assim, que não sei o quê. E foi falando de tudo, de como tudo mostrava que realmente era um escritório onde se tinha uma condição financeira muito boa, onde era algo que precisava de pessoas capacitadas. Ela, não, acho que isso não é para mim, acho que eu não tenho condição. Eu falei, cara, que bom merece. Você estudou, você já trabalhou, eu sei muito bem quem você é. Que história é essa que eu não estou preparado? Que história é essa que acha que eu não sei se eu vou dar conta? Será que se eu pegar isso? Ela trabalhou anos naquele escritório, que tinha não apenas o escritório de Vitória, mas o escritório no Brasil todo. E ela era conhecida por todos os escritórios. E se tornou uma das principais administradoras dos escritórios. Mas ela poderia não ter aceitado o emprego por medo da oportunidade. E esse é o terceiro fator que faz a gente perder oportunidades. Quando é oferecido, nós temos medo.
medo de errar, medo de falhar, medo de não estar capacitado. Ora, todos os princípios que nós estamos estudando e que ainda vamos estudar, se eles forem em prática na sua vida, se você se esforça, se você estuda, se você se prepara, se você busca Deus, se você sabe de um propósito, quando a oportunidade chega, você precisa se arriscar. Se você não se arriscar, ninguém vai chegar. Eu tive a oportunidade de namorar algumas meninas bonitas, feitas desse jeito. E aí o pessoal perguntava assim, rapaz, como é que você consegue namorar as meninas bonitas assim? Eu falei, simples. A menina é tão bonita que todo mundo tem medo de conversar com ela. Como eu sou feio mesmo e acho que ela não vai querer, eu vou lá e me arrisco. Se der, deu. Se não der, o não já é meu. Qual é o meu risco? O meu risco é dar um beijo na boca. Porque ela dizer que não quer, eu estou sozinho mesmo, não vou perder nada. Ora, se você tem uma vaga de emprego, se você tem um cargo melhor à sua disposição, se você tem uma oportunidade, qual é o seu risco? O seu risco é apenas não chegar lá. Nós acabamos de encerrar as eleições no Brasil para municipal. Quem tentou se eleger, qual era o risco? Continuar do jeito que estava antes. Simplesmente não entrou. Quem tentou ser vereador e não se elegeu, continuou do jeito que estava. Não perdeu necessariamente nada. Correu o risco de conseguir. Os candidatos a prefeito, um deles ganhou. Os outros estão do jeito que estavam antes, fora da prefeitura. Simples assim. Muitas vezes nós perdemos oportunidades com medo do próprio sucesso, com medo de conseguir algo. A gente tem, e há uma frase antiga que diz o seguinte, no momento final da sua vida, a tendência é que você se arrependa mais daquilo que você deixou de fazer do que daquilo que você tentou e não deu certo. O que você tentou, você deu o seu melhor. Um atleta que se prepara para o jogo, que se prepara para valer, e quando vai lá, ele faz o seu melhor. Ele pode não ganhar, mas ele estava lá lutando, ele deu o melhor dele. Muito melhor do que aquele que nem tentou. Nós precisamos começar a observar melhor as oportunidades. Perdemos elas porque nem tentamos. Todo o exército de Saul estava com medo. E o próprio rei tinha medo. E o menino, pastor de ovelhas e escudeiro do rei, olhou para uma oportunidade e decidiu que ele podia tentar. Tem um motivo para isso que eu vou deixar para a semana que vem. Tem um motivo pelo qual ele tinha coragem para tentar essa oportunidade. Mas ele tentou a oportunidade. Por último, prepare-se para as críticas. Nem tudo são flores. Vamos lá? Versículo 28. Lê aí. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou, por que você veio até aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é apenas um soro, seu coração é mau, você veio aqui e foi para ver a batalha. Há 3 pontos importantes para você entender aqui. O primeiro deles, se você ainda não foi maltratado pelos seus, se prepare, você vai ser. Quando você começa a buscar algo novo, quando você começa a buscar o propósito de Deus para a sua vida, quando você começa a se destacar, pessoas vão te criticar e muitas vezes vão começar na sua família. Muitas vezes vão começar na questão da sua casa. Às vezes até seus amigos, que você considerava amigos, são os primeiros a dizer que não vai dar certo. Os primeiros a fazer críticas. E essas são as críticas que mais doem, porque elas vêm daqueles que nós amamos. Ser criticado por alguém que você não gosta não faz diferença. Você já não gosta da pessoa mesmo. Ser criticado por alguém que você não conhece também não faz muita diferença. Você vai olhar e falar, quem é você para ficar falando comigo? As críticas que doem são daqueles próximos a nós. E aí vem a questão, você precisa se preparar para receber a crítica daquele que você ama. Talvez a pessoa não te critique por mal, de repente ela te critica porque ela está com medo. O jeito dela demonstrar o amor é não querer que você tente alguma coisa e se arrependa.
Às vezes ela não vai nem te criticar porque acha você realmente ruim. Outras vezes ela vai te criticar porque sente uma inveja e nem ela mesma consegue entender que sente uma inveja. Ou não quer aceitar que sente uma inveja e chama isso de amor. Mas há um outro fator que você precisa prestar bastante atenção. Às vezes a pessoa vai te criticar de maneira irreal, na maneira como ela enxerga você e como ela enxerga a si mesma. Deixa eu tentar mostrar isso. O que Eliabe falou de Davi? Ele disse que Davi é irresponsável, presunçoso, mau, e que ele só ia lá para assistir a batalha, ele ia lá à toa. Isso é o que Eliabe diz. E isso dói em Davi porque é o irmão mais velho dele. Quando isso acontece, é porque muitas vezes você evidencia a fraqueza da outra pessoa. Vou repetir para você. Muitas vezes uma pessoa critica você porque você é a evidência, é a prova da fraqueza da própria pessoa. Daquele que poderia ter tentado e nunca tentou, ou tentou e não conseguiu. No caso de Eliabe, Davi representava exatamente o quê? O irmão mais novo que foi ungido e ele foi rejeitado por Deus. Então quando ele olhava para Davi, ele lembrava que ele foi rejeitado por Deus e que Davi não. Davi era a prova de que Eliabe falhou, de que o coração de Eliabe não era bom. E aí você observa o seguinte, ele diz para Davi, né, diz, você é irresponsável, mas nós temos estudado sobre Davi, hoje mesmo eu acabei de citar para vocês o quê? Como que Davi é irresponsável? Se ele trabalhava em 2 empregos, cumpriu o que o pai chamava e ainda tinha a responsabilidade de colocar alguém para cuidar das ovelhas, quando ele foi lá cumprir o que o pai pediu. Eliabe chama Davi de presunçoso, mas Eliabe, por ser o irmão mais velho, mais alto, mais forte, se considerava o melhor da família. Eliabe diz que Davi é mau, mas o próprio jeito dele de falar com Davi, e ainda lembrando que ele é um membro da família que não chamou o irmão quando teve o banquete com o profeta, mostra que a maldade estava no coração dele, e ele foi rejeitado por Deus, então Deus via a maldade no coração dele. Eliabe diz que Davi foi lá só para assistir a batalha, mas o texto que lemos diz o quê? Que Eliabe, junto com o restante do exército, estava lá fazendo o quê? 40 dias ouvindo Golias ameaçar e quietinho com medo. Quem que foi para assistir a batalha? Quem que estava lá com medinho? Era o próprio Eliabe. Ele acusa Davi daquilo que na verdade está dentro dele. E muitas vezes a pessoa vai acusar você, ou vai falar mal de você daquilo que lembra ela, da própria falha dela. O seu sucesso vai incomodar. E vai incomodar, inclusive, quem está próximo de você. E por isso as pessoas vão bater em você. E tem que se preparar para isso. Como que eu me preparo para isso? A primeira coisa é, tem hora que você precisa aprender a não escutar. Lembra que eu já contei para vocês a história da formiguinha? Tinha uma formiguinha, e ela estava indo, ela chegou numa macieira, viu uma maçã bonita, falou, cara, eu quero aquela maçã. Começou a subir na macieira e tal, mas estava muito alto, ela viu que não ia conseguir, ficou com medo, desceu a macieira, ficou ali embaixo, falou, poxa, não vai dar para pegar a maçã. Chegou uma outra formiguinha, e aquela formiguinha estava subindo e tal, bem, aí aquela formiguinha que não deu certo, ela olhou e falou assim, rapaz, vai com cuidado, hein? Essa árvore é alta. E a formiguinha continuou subindo, ela disse assim, rapaz, estou tendo vertigem só de olhar. A formiguinha que estava subindo olhou, escutando o que a outra estava dizendo, pensou, desceu, desistiu e foi embora. Chega uma outra formiga, de novo está subindo, está bem, não vou chegar na maçã. Aí aquela formiguinha está lá embaixo, rapaz, cuidado, um monte de gente já tentou e não conseguiu. Você está doido, você é meio fraquinho, não vai dar certo não, você vai acabar caindo daí. A formiguinha ficou achando que não ia dar certo, desceu e foi embora. Chegou uma terceira, a quarta formiguinha está subindo. Diz que ela está subindo, a outra começou, rapaz, você é mais fraco que todo mundo, desiste disso, não vai dar bem certo. A formiguinha continuou subindo, rapaz, está meio escorregadiço, está vindo um vento, e ela continuou subindo. Rapaz, essa maçã é muito pesada, não faz isso não, mas ela pegou a maçã e foi descendo.
Quando ela chegou lá embaixo, a formiguinha que estava lá falando, olhou para ele e falou assim, como é que pode? Todo mundo tentou e não conseguiu, por que você conseguiu? E a formiguinha botou a maçã do lado, olhou para ele e... não te escutei. Sou surdo. Há momentos que você precisa ser surdo. Há momentos que você precisa simplesmente deixar para lá. Não adianta nem ficar discutindo com quem está criticando você. Há uma hora que você precisa simplesmente deixar para lá. Mas como que eu deixo para lá? Na EBD de hoje, por exemplo, vai ser falar um pouco sobre isso. Apesar da lição tinha outro tema, mas ele falou um pouco sobre isso. Você precisa, basicamente, se encher do amor de Deus e procurar saber não o que os outros dizem de você, mas o que Deus diz de você. Eliabe chamou Davi de um monte de coisa ruim, mas Deus disse que Davi era o ungido e mandou Samuel ungir. Deus disse que Davi seria rei. Deus olhava para Davi e depois ele foi conhecido como homem segundo o coração de Deus. Davi vivia conforme Deus mandava. Davi vivia conforme Deus dizia que ele era. Ele era o filho de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele fazia parte do exército do Deus vivo. Então não é o que Eliabe achava dele, ou que qualquer pessoa achava dele que ditava as regras da vida de Davi. O que ditava as regras da vida de Davi é o que Deus achava dele. O que dita a regra da sua vida? Porque a minha Bíblia diz que Deus fala de mim, e fala de qualquer um que entregou a vida dele, que você é amado. A Bíblia diz que você é um filho. A Bíblia diz que Deus diz que você é mais do que vencedor. A quem você está escutando? Quem está ditando a regra e a norma da sua vida para você chegar onde precisa chegar? Então, se você quer vencer, prepare-se para a crítica e dê importância ao que Deus fala de você. E não àqueles que querem te desanimar. Se você der importância a quem quer desanimar, você não chega a lugar nenhum. Você vai desistir. E isso acontece o tempo todo. Sempre alguém se acha melhor, ou sempre alguém de alguma forma quer te puxar. É você que precisa caminhar olhando para frente e cumprindo aquilo que Deus determinou para você e o propósito que Deus determinou para você. Eu encerro apenas lembrando a vocês então os princípios que nós aprendemos hoje. Primeiro, escolha bem com quem você vai batalhar. Quem são as pessoas que vão estar do seu lado? Segunda coisa, esforça-te. Servir é o momento de aprender e se desenvolver. Se esforce. Em tudo que vier à sua mão para fazer, faça com excelência. Terceira coisa, aproveite a oportunidade. Quando a oportunidade aparecer, arrisque-se. Tente. Se a oportunidade veio de Deus, tudo vai dar certo. Então arrisque-se, deixa o medo de lado. Porque pode acontecer que talvez não dê certo. Pode acontecer que talvez me molhe alguma coisa, eu não estou ainda tão bem preparado. Mas eu preciso estar preparado para me arriscar. Em quarto, prepare-se para a crítica. Você não vai escapar dela. Sempre vai ter alguém para te jogar para baixo. E por isso eu termino lembrando a você, viva conforme Deus definir. Siga o que Deus diz de você.